interessante, não vou nem dar título para essa mensagem, mas o que nos trouxe até aqui, a nossa vida, é um resultado de experiências que tivemos. Essas experiências que nós tivemos, elas foram nos dadas a partir dos 5 sentidos. Sim ou não? Sim ou não? Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, essas experiências que nós tivemos, através dos 5 sentidos, foram gerando em nós experiências que nos trouxeram aqui até hoje. Então, por isso, que quando nós olhamos para o fogão, e vemos que o fogão está com a boca acesa, e aí teu filho está passando por ali, você já, cuidado menino, não vai aí que você vai se queimar. Por quê? Porque um dia, algum de nós tivemos essa experiência, de ter um contato com o fogo através do tato, não é verdade? E aquilo gerou um registro na sua memória, te deu uma experiência, e essas experiências que nós fomos tendo, quando você sente um cheiro, às vezes quando você sente aquele cheiro de terra molhada, eu já lembro do Paraná, eu lembro da infância, aqueles pés de manga, nós subindo no pé, passando de um pé para outro, pé de ameixa, correndo, jogando bola no cascalho, daqui a pouco caía aquela chuvinha naquele pó e subia aquele cheirinho. Então os nossos sentidos foram nos dando experiências, e essas experiências foram gerando quem nós somos, a nossa cosmovisão, aquilo que nós conseguimos ter de percepção. Fomos então, alguns de nós, sendo estimulados ao estudo. Isso foi através da nossa visão, da nossa audição, aquilo que fomos ouvindo de aula, fomos falando, dialogando, fomos aprendendo. Então, nós estamos aqui hoje e somos um resultado das nossas experiências. Sim ou não? Até aqui você concorda comigo ou não? Então, às vezes uma pessoa que teve uma experiência ruim, às vezes ela passou muita fome, muita necessidade, aquilo criou um trauma para ela. E agora às vezes ela sai comprando tudo, sai comendo tudo, quer dar tudo para os filhos comer, come, porque às vezes ela teve muita escassez. Então as nossas experiências foram nos tornando quem nós somos hoje. Mas quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós aprendemos que existe um Deus que é criador dos céus e da terra. Ele criou tudo e Ele também nos criou. Então Ele criou tudo e criou todos. Só que quando nós olhamos essa questão da criação e de como Deus criou todas as coisas, e de como Deus nos criou, você começa a perceber que os 5 sentidos, eles são reais, mas eles não são originais. Daqui a pouco você vai captar. Os 5 sentidos, eles são reais. Quem está me vendo aí? Você está me vendo por quê? Porque você tem uma visão. Uns enxergam menos, outros precisam desse negócio aqui. Aí vai lá e fala com o Juliano. Mas nós temos uma visão. Os nossos sentidos são reais. Se o irmão que está aí do teu lado pisar no teu pé, vai doer. Não é verdade? Os sentidos são reais, mas eles não são originais. Quando o homem comete o pecado original no Éden, os seus sentidos foram distorcidos. Eu garanto a você que a visão que o homem tinha não é a visão que ele tem hoje. A audição que o homem tinha não é a audição que ele tem hoje. O paladar que o homem tinha não é o paladar que ele tem hoje. Então houve uma distorção, por quê? Porque quando a serpente vai e engana Eva nessa desconexão, agora a audição do homem e a audição da mulher, porque na verdade Deus nunca desceu para falar com a mulher. Quem está comigo aí? Deus falava com quem?
com Adão, né? Tem gente que vai dizer, machismo. Não, irmão, é Bíblia. Vai resolver com Deus isso aí. Mas só que Adão, ele era tão homem, mas tão homem, que ele era Deus na vida da mulher dele. Porque a mulher dele acreditava em tudo que Deus tinha falado para ele, até o momento. Então, todo homem, diga assim, todo homem de verdade, ele é um Deus para sua mulher. Vou modificar, porque senão já tem uns que, né? Só tem um Deus, pastor, calma. Eu me expressei mal. Diga assim, todo homem de verdade é a voz de Deus para sua mulher. Quando ele fala, é como se Deus tivesse falado. Por isso que ela fica brava, mas ela concorda. Ela diz, não, esse cara é de Deus, esse cara, ele sabe o que ele está falando. Né, meu amor, você está aí? Te amo. As malas estão prontas, quando soar o alarme, vamos para a maternidade. Então, irmãos, nós precisamos, descobrindo isso, que os nossos sentidos, eles não fazem mais sentido, porque lá no Éden, o homem só ouvia a voz de Deus, agora ele não ouve só a voz de Deus, agora ele ouve a voz de Satanás. Então o homem tinha uma audição perfeita, ele só ouvia Deus, o homem só via Deus, mas agora a partir do pecado ele olha para ele mesmo, estamos nus, ficamos com vergonha, ficaram com vergonha porque perceberam que estavam nus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ao nos ser apresentado o Evangelho é nascer de novo. Por quê? Porque os nossos sentidos estão distorcidos, estão deturpados. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3. Eu não vou pregar, irmãos, até porque Deus, ele não me deu a conclusão desse negócio. Ele judia de mim. Ele me deu até uma parte aqui. Eu vou indo aqui, eu vou compartilhando com você. O que eu quero dizer para você? Que você está no lugar certo, mas estar aqui não é o suficiente. Você está no lugar certo, você está com as pessoas certas. Você está ouvindo a palavra certa, mas só isso não é o suficiente. Esse tempo é um tempo onde Deus quer se revelar para nós. Ele quer trazer para nós um novo nascimento. Ele quer fazer com que nós possamos apurar o nosso sentido, as coisas celestiais. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Agora olhe como que ele começa. Esse cara é um cara respeitado, é um cara conhecedor da Escritura, ele é um dos principais daquela sinagoga, ele é alguém que tem respeito, ele é um homem de autoridade, ele é um homem que conhece a lei, é daqueles que quando tinha 12 anos já conhecia toda a Torá e os profetas, e tinha sido escolhido para seguir ele era alguém top, era alguém que tinha muito conhecimento da Escritura. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele já chega demonstrando que os sentidos, a intelectualidade dele está deturpada, aquilo que ele aprendeu. Foi a partir de um sentido natural apenas. Porque ele diz: mestre, sabemos que és vindo de Deus. Ele chega reconhecendo Jesus, mas dizendo assim: eu já sei. Ele diz o quê? Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então não adianta saber e não conhecer. Nicodemos sabia tudo? Não, eu sei que você veio de Deus.
Esses sinais aí é só se Deus tiver. Então não adianta nós reconhecermos homens de Deus, reconhecermos quando Deus está se movimentando, se nós não reconhecermos o Deus da vida dessa pessoa. Aí ele diz: isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver é o quê? Ver é o quê? Visão. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Nicodemos, vou dizer uma coisa para ti, Nicodemos, você não sabe tudo não, você tem que nascer de novo. Aí ele continua. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Deus precisa mudar a nossa visão. Precisamos nascer de novo para que Deus restaure a nossa visão, para que nós possamos enxergar o reino, para que depois nós possamos entrar no reino. Então não tem como entrar naquilo que não viu. Por isso que na parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear, que representava a palavra, e teve algumas que caiu na beira do caminho, e veio os pássaros e comeu aquelas sementes. E quando Jesus estava explicando aquela parábola, ele disse que ouvindo o homem, ouvindo o evangelho, e não compreendendo, vem o maligno e rouba a semente. Essa compreensão não é aqui, essa compreensão é aqui. Então a minha oração nesses dias é que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos nos submeter a ouvir a voz de Deus, a enxergar aquilo que Deus, a ver o reino de Deus, a entrar no reino de Deus. Aqueles que precisam nascer de novo, a minha oração é que eu possa estar como Paulo, gemendo com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aí ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele diz? O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando que nascemos da carne? Quando fomos gerados no ventre da nossa mãe. Nesse dia, nós nascemos da carne, dia 26 de setembro de 1982. Eu nasci da carne. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne. E a palavra ali é sark, se eu não me engano, que é a mesma palavra do grego que depois é shark, que está falando de homem, de ser humano mesmo. Ele diz: mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. A palavra ali é pneuma. A palavra pneuma, quando vem a tradução da Septuaginta, que é a primeira tradução toda em grego, porque os irmãos que se converteram na igreja primitiva também precisavam ler o Antigo Testamento, e agora ele é escrito em grego, a versão dos 70. Essa palavra pneuma é a mesma palavra que quando essa Septuaginta é escrita lá no livro de Gênesis, quando diz que Deus veio e soprou o Espírito, ruá. Então a palavra pneuma do grego foi usada para a palavra que era ruá do hebraico, que era o sopro de Deus. Só que aqui quando nós lemos outro versículo, diz assim, que o vento sopra onde quer. Mas se você for ver o original, ali onde está dizendo o vento sopra onde quer, é a mesma palavra, pneuma. Então ele estava na verdade dizendo assim, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito sopra onde quer. O Espírito te conduz para onde quer.
Só que agora é diferente. Agora não é igual você chegou, Nicodemos, dizendo assim, ó, sabemos que és mestre. Não, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Já sei o que vai acontecer agora, não sei, irmãos. Não sei como vai terminar esse culto. De uma coisa eu sei: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Onde ele está, curas acontecem, milagres acontecem. Mas os meus sentidos precisam ser celestiais. Então nós enxergamos as coisas de uma forma terrena. Quando muda a natureza, muda a forma de enxergar, de ver, de se alimentar, de falar. Agora a nossa vida é no Espírito. Eu continuo habitando em um corpo, mas agora foi regenerado dentro de mim o Espírito. A partir do novo nascimento, agora eu volto a ser tricótomo. Agora eu sou um Espírito que tem uma alma e habito num corpo. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, dizendo que nós precisamos renovar o nosso entendimento, para poder experimentar a vontade de Deus. Por quê? Porque você recebe Jesus, e eu não sei vocês, mas às vezes é colocado uma mística tão grande no batismo, às vezes é colocado uma mística tão grande em alguns cerimoniais que são importantes, mas às vezes... Eu pelo menos eu pensei que quando eu fosse lá para o batismo, lá que eu ia nascer de novo. Depois que eu fui ver que eu já tinha nascido de novo. Lá foi só o ato público. Foi igual com a Elisa, conheci a Elisa. Conheci a Elisa, me apaixonei pela Elisa e propus para ela casamento. E nos casamos, e só no dia do casamento colocamos aliança, mas nós já nos conhecíamos e já tinha compromisso. Quem está entendendo? Então o dia que nós fomos lá botar aliança foi só para fazer um ato público. E o batismo é isso. Só que às vezes é colocado uma mística tão grande que o cara pensa assim, pô, vou lá, vou me batizar dele, desce as águas, daí quando ele sai, ele não vê anjo. Ele vê que ele continua tendo as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, daí ele pensa, isso aí é história. Hã? Eu achava que eu ia ver anjo. Mas aí, o que acontece? Você colocou uma expectativa num ritual e não no Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: os nossos sentidos são reais, mas não são originais. Diga assim: o original está lá no Éden. Eles são reais. Por isso, Romanos 4, 5, 6 fala: foste sepultado com Cristo. Que agora você tem que ser sepultado com Cristo. Não é isso que está escrito lá? Depois, se eu não me engano, no capítulo 5, depois vem e fala que você também tem que ser agora ressuscitado com Cristo. Depois vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E nesses textos que nós vamos lendo, diz que nós precisamos agora mortificar a nossa carne. E é aqui que muitas vezes, irmãos, nós caímos. Porque muitos de nós pensamos, não, agora vai ser tudo, agora eu vou sair voando. Quando o cara levanta das águas, ele já levanta pensando assim, já vou levantar igual Elias, numa carruagem de fogo. Aí quando ele sai, ele olha para o lado, está todo mundo lá tocando violão, fazendo festa, tal. Aí ele vai para casa, aí ele chega em casa, a mulher dele está bicuda lá ainda. E diz, mas, achei que eu ia batizar e estava tudo resolvido. A nossa visão foi deturpada. Eu quero
dizer para você o seguinte, que nós precisamos nesses dias ter um posicionamento não conforme os nossos sentidos, que são reais, mas conforme os sentidos originais. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e havia trevas na face do abismo, e Deus disse que haja luz. Qual que era a situação? Trevas. E Deus falou o quê? O que Deus falou? Haja luz. Por quê? Porque Deus não fala o que Ele está vendo, Ele fala o que Ele quer. O que Ele quer ver. Deus não chegou lá e, puxa, agora está tudo tão legal, mas trevas. Então, Ele diz, haja luz. E houve luz. Então você não tem que falar o que você está vendo, você tem que falar o que você quer ver. Esse é o sentido original. Não é o sentido hoje, real, natural, momentâneo. Nós precisamos, irmãos, voltar um pouquinho atrás, tantas coisas que nós ouvíamos. Por quê? Porque muitas vezes não tínhamos tanto compreensão da Escritura, não tínhamos ainda estudado tanto sobre teologia, mas tudo que o pastor falava a gente acreditava, e glória a Deus, porque a gente às vezes estava mais protegido. Porque quando alguém falava uma bobagem, nós já falava, ó irmão, há poder na tua palavra, para com isso aí. Hoje não, hoje a gente sai esbravejando, sai falando tudo que quer. Ai meu Deus do céu, ai essa coisa que não muda, ai não sei o que, ai. Você está falando o que você vai ver. Tudo que você está falando é o que você vai ver. Ei, quem está comigo aqui? Então Deus, Deus quando Ele olha para você e para mim, Ele não vê eu e você nessa perspectiva de quem ainda está nesse corpo, como diz Paulo, esmurrando, muitos de nós até com espinho na carne. Não, quando Deus olha para mim e você, Ele não nos vê nesse aspecto, queridos. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Então Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos vê como nós nos vemos, mas Ele nos vê como Ele nos enxerga em Cristo. Quando Deus chegou para Gideão, os midianitas, opressão, opressão, opressão. Os midianitas iam lá e roubava tudo e saqueava. Gideão vai para um lagar, ele vai para outro lugar. Ele não fica no lugar que tem o trigo, ele vai para outro lugar, por quê? Porque ele está com medo. Lá no lagar ele ia estar seguro. O lagar era para esmagar uva, mas ele foi para lá, para quê? Para fazer o quê? Malhar o trigo. Aí Deus chega para Gideão. Gideão, homem valente, valoroso. Ele, cadê? É comigo mesmo? Não. O senhor veio no lugar errado, acho que falaram para o senhor vir aqui, é que era para mim estar lá, malhando trigo lá em outro lugar, mas eu vim aqui para o lagar, acho que o senhor se enganou. Gideão estava com medo, sim ou não? Mas Deus não estava vendo, segundo a ótica de Gideão, Deus estava vendo quem Gideão era nele. Quando você está no meio dos maiores temores da sua vida, você está dizendo, e agora o que eu vou fazer? Deus está dizendo, vai lá valente, eu estou com você. Sabe quando lá no fundinho, você está no meio de uma batalha, lá no fundinho vem um fio de esperança, sabe? Irmãos, é Deus que está falando com você. Você precisa enxergar da forma original, não da forma circunstancial. A sua circunstância não define quem você é, a minha circunstância não define quem eu sou. O que me define quem eu sou é Jesus Cristo, e Ele morreu numa cruz para perdoar os meus pecados. E Romanos 8, se eu não me engano, diz, aquele que não poupou nem mesmo o seu único filho, porventura não nos dará com Ele todas as outras coisas?
E você está com medo pensando, vai faltar, vai acabar. Não, irmãos, Deus está dizendo, levanta-te aí, homem valente, levanta-te, mulher valente, porque eu sou contigo nessa peleja. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Ei, você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Na verdade, você está em Cristo. E João diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, é a nossa forma de enxergar. Pastor, eu ainda estou com medo. Fique tranquilo, irmãos, Deus tem paciência. Ele teve que fazer muita coisa com Gideão ainda, para Gideão despertar. Marcos 11, do 12 ao 14. No dia seguinte, eu vou esperar, daí você espera aí, tá, filho, que tem um pessoal aqui, é isso aí, eu quero ouvir esse barulhinho aqui, ó. Aleluia. E se demorar mais, não tem problema. Amém. Vamos lá. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar e se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma de alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ó, sentido. Ó, o sentido original dizendo o quê? Nunca mais tenha fruto de ti. Ó, o sentido normal, natural, quem sabe, né, um discípulo aí, que o Senhor está falando aí? Não aconteceu nada, irmãos. Olha para quem está do seu lado, diga assim: Jesus falou, e aos olhos naturais não aconteceu nada. Versículo 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Sabe por quê? Porque quando Deus fala não será, Porque quando Ele deu a ordem na raiz, já matou. Só teve que levar até o outro dia amanhecer para que o resto também pudesse ter. Então, queridos, quando você está participando da ceia, uma das coisas que nós celebramos na ceia é a cura. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas nós somos sarados. Então, uma das coisas que quando nós participamos da ceia, nós declaramos é cura. Mas às vezes você participa da ceia e você come, e daí você declara: não, eu estou curado, mas às vezes no outro dia você ainda sente alguma dor, ainda sente algum mal-estar e diz: mas será que Jesus me curou mesmo? Querido, se Ele liberou a palavra lá na raiz, esse mal já está destruído. Se Ele falou lá na raiz, esse mal já não tem mais poder sobre a sua vida. Mas para mim poder captar isso, eu preciso ter o meu sentido restaurado e ouvir da forma original, da forma celestial. Boca, ouvido e olhos. Eu vou deixar nesses três hoje. Boca, ouvido e olhos são portais de experiências. A boca fala do que o coração está cheio. Ixi. Eu não vou nem pregar agora, eu vou só fazer uma pergunta: o que você tem falado? Eu não sei como é que vai ser. O mundo vai acabar. Agora o Biden ganhou a eleição nos Estados Unidos. Nossa, agora perseguição na Europa.
Deus não perdeu o controle de nada. Tiago 3,11 diz: pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? O capítulo 3 inteiro, lê lá, o capítulo 3 de Tiago é um relhaço no lombo da gente. É um anzol para a língua. Lá diz assim, ó, a língua, ó Rafa, lá diz que a língua é desse tamanho, cara. Mas a nossa língua tem o poder de controlar todo o nosso corpo. É igual um leme de navio. O lemezinho do navio é pequeno, mas quando o leme vira para cá, o navio vai para lá, né, pastor Nemes? E aí muitas vezes a gente sabe, meu Deus, mas por que a minha vida está indo só para cá? Está indo para a desgraça, mas o que você está falando? Ele continuou, mas ele desceu o relho. Ele disse assim: irmãos, com essa boquinha santa aí, nós abençoamos o Senhor aqui no culto, dizemos glória a Deus, aleluia, viramos cambalhota, e como saindo ali fora, nós amaldiçoamos homens. Não pode. Ele disse: não é conveniente que seja assim. O que Tiago estava ensinando, irmãos, a nossa linguagem está deturpada, o nosso sentido está deturpado. Nós precisamos voltar à forma original. Nós precisamos abençoar e não amaldiçoar. E depois ele vai descascando o sarrafo, capítulo 4. Vocês almejam e nada têm, vocês querem e nada têm. É claro, porque vocês pedem mal. Vocês ficam pedindo as coisas para os próprios interesses. Vai lá, irmão, lê lá. Eu já levei meu relhaço hoje. Amém? Vai lá você agora. Né? Tem gente que acha que agora que a Bíblia não corrige mais, né? Só quem não tem amor. Quem está sem amor está sem correção. Ouvido. Agora vou só voltar mais um pouquinho na boca. Ele diz assim, que aquele que é capaz de refrear a língua, também consegue dominar todo o corpo. Tem muitas pessoas que ficam recorrentemente caindo em pecado. Irmão, você não tem que se preocupar com o seu corpo, você tem que se preocupar com a sua língua. Quem está comigo? Vocês estão a fim de ceiar ainda, irmãos? Quem está feliz aí? Ouvido. A fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. Originalmente esse texto está falando sobre a pregação do Evangelho. Quando você ouve a pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir. Mas tem muitos que ouvem, mas não escutam. Por isso que João, quando vai escrevendo as cartas ao Apocalipse, ele dá toda a recomendação, e lá no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Quantas palavras Deus já liberou sobre a sua vida? Quantas palavras Deus já liberou sobre a sua vida? Quantas vezes Deus usou pessoas para vir e liberar uma palavra para você, dizendo: não, meu irmão, eu estou contigo, ó, Deus tem dito que é isso, é assim, assim, assim. Quantas vezes Deus liberou palavras sobre a sua vida? Mas aí nós vamos escolher o que nós vamos ouvir. A fé vem pelo ouvir. Lá no Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que a irmã desanimada tem a dizer. Não é isso que está escrito lá? Aquele que tem ouvidos, ouça a fofoca. É isso que está lá, não? Não, mas parece que está. Aquele que tem ouvidos, ouça as más notícias. Não. Aquele que tem ouvidos, restaure os seus ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: esse tempo é tempo de você estar revestido e rodeado de pessoas que estão ouvindo o céu, de pessoas que estão ouvindo a Deus. Quando alguém, irmão, vier com murmuração, é um conselho que eu te dou, irmãos. Mas como diz os antigos, se conselho fosse bom não se dava, né? Vendia. Mas você fica naquela roda, só ouvindo asneira. Só ouvindo asneira, só ouvindo asneira. Que
cheio de fé que esse irmão vai estar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: esteja rodeado de pessoas que estão ouvindo a Deus. Diga assim: porque quem ouve a Deus não vai te dar palavras contrárias, vai te dar palavras de fé. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Meu Deus, o que esse homem tem? Todo mundo aqui ensina, conhece a palavra, ensina, mas ele é diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. É porque as palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho dito não são da terra, elas são espírito e vida. Então, irmão, não escuta quem coloca você para baixo. Fecha o teu ouvido. Sai de fininho. Ah, mas é que eu não sou mal educado. Tá bom, irmãos. Se você está confundindo isso com educação, eu estou desviando, irmãos. Eu estou desviando de boca maledicente. Estou desviando. Eu decidi, irmãos, por quê? Porque no início da minha conversão eu tinha dificuldade. Às vezes eu costumava fazer alguns maus comentários, algumas coisas. Eu falei, poxa, eu tenho que sair daqui. Andei sobre as águas. Eu disse, eu tenho que sair desse círculo, eu tenho que sair desse ai, foi mal. Eu tenho que sair dessas companhias. Por quê? Porque a minha vida é uma bênção. Deus me chamou para ser bênção, Deus me chamou para abençoar. Mas quando eu estou aqui no meio, eu só escuto palavra que não vem de Deus. É palavra de ódio, é palavra de intriga, é palavra de inveja. Eu tenho que sair daqui, porque isso está deturpando a minha audição. E deturpando a minha audição, como é que eu vou ter fé para caminhar? Cadê o bateria? Já começa a esquentar aí a turbina aí. Nós já vamos daqui a pouco ceiar. Aumenta uns 10 ppm aí para nós. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se rodeie de pessoas que estão ouvindo Deus. Diga assim: quando você estiver perto de alguém que fala algo que é contrário à palavra, diga assim: tenha misericórdia, repreenda esse irmão uma vez. Se ele continuar, sai fora. É uma decisão, irmãos. Eu não quero mais ouvir a terra, eu não quero permanecer com os meus sentidos deturpados. Eu quero ouvir o céu, eu quero saber o que o céu está dizendo, eu quero saber o que o céu tem para minha casa, o que o céu tem para minha família, o que o céu tem para as minhas finanças. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, mas nós estamos no meio de tanta informação, é uma tempestade de ideias. Eu quero dizer uma coisa para você: no meio de uma tempestade de ideias, a palavra de Deus é pontual, cara. Ela vem dentro do teu espírito. Por isso que Paulo diz: seja Cristo o árbitro em vosso coração. Quando é a palavra de Deus que vem, irmão, ela dissipa toda a dúvida, você na hora cai a ficha. E os olhos, Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Isso aqui não está falando só de malícia não, irmãos. Isso aqui está falando da forma como você enxerga as coisas. Números 33 fala dos espias? Não. 13, Números 13. Não é 33, é 13. Números 13 fala dos espias que são enviados
E Deus deu a garantia, Ele disse assim: a terra é de vocês, pode ir lá que é de vocês, eu estou dando para vocês a terra. Aí os caras chegam lá, só que a visão deles está deturpada, a visão deles não é a visão de Deus. Quando eles voltam assim, dizendo assim: ó, a terra é boa. Ei, cuidado com aquela pessoa que vem com mais. Cuidado, irmão. Pô, a terra é boa mesmo, cara. Pô, tem a terra. Olha esse caixa aqui de uva que nós trouxemos. Olha, o negócio é violento. Mas tem gigante. E sabe qual que é o problema? Que quando nós olhamos e vimos o tamanho daqueles gigantes, aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. Então não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, você não pode olhar a partir de uma perspectiva humana, mas da perspectiva do céu. E a perspectiva do céu está dizendo para você: eu estou com você todos os dias. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Ei, essa leve e momentânea tribulação não é comparada ao eterno peso de glória que está vindo sobre você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, os próximos dias são dias de glória, os próximos dias são dias de testemunhos, os próximos dias são dias de transferência de riqueza, os próximos dias são dias de milagres. Pastor, eu não consigo ver assim, eu não consigo ver dessa forma, pastor. Então você tem que entrar nas práticas espirituais. A tua carne está prevalecendo sobre o espírito. A tua carne está falando mais alto. Você precisa ir para o jejum, você precisa ir para a oração. Amanhã nós estamos reabrindo o turno de oração aqui, das 7 às 9, de segunda até o próximo domingo, vai ser de 7 às 9, vamos estar aqui orando. Nos dias que eu tenho plantão eu não vou estar aqui, mas alguém vai estar aqui. Das 7 às 9 vamos estar aqui para quê? Para dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, abre os meus olhos, abre os meus olhos para aquilo que o Senhor tem para mim nesses dias. Senhor, revela a tua palavra para mim, porque a tua palavra, se o Senhor me der uma palavra, se eu ouvir uma palavra da tua boca, Senhor, toda essa circunstância é mudada. Amém, irmãos? Não se deixe levar pelas circunstâncias. Novamente eu estou dizendo, elas são reais. Você está sentindo, você tem sentidos. Mas lembre, esses sentidos podem ser reais, mas eles não são os originais. Os originais diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Os originais diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os originais estão dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ei! Os originais estão dizendo: Tomé, eu voltei aqui só por causa de você, Tomé. Toca aqui, Tomé. Toca na minha mão, toca no meu lado, Tomé. Tomé, deixa de ser incrédulo, seja crente, Tomé. A minha obra está consumada, Tomé. Aquilo que eu falei é verdade, Tomé. Amém, irmãos? Eu estou com muita convicção. Eu estou com muita convicção em Deus, irmãos, que nos próximos dias nós vamos experimentar algumas coisas sobrenaturais. Eu estou com muita convicção no meu espírito, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A palavra de Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Agora nós precisamos afinar o nosso ouvido
para ouvir o que o Espírito está dizendo. Fique de pé no seu lugar. A palavra de Deus diz se eu não me engano, segundo livro dos Reis, que tinha uma mulher que era muito rica, mas ela não tinha filhos, ela e seu esposo. Mas eles fizeram um quartinho para o profeta. Todos os anos, quando o profeta Eliseu ia naquele lugar. Irmãos, o que eu vou falar agora aqui é importante. Você que me conhece, se você não me conhece, talvez você vai pensar que é uma heresia o que eu vou falar agora. Mas eu quero que o Espírito testifique aí dentro de você. Presta atenção. Eles fizeram um quartinho para o profeta e começaram a honrar a vida do profeta. Aquele profeta agora, quando vinha a essa cidade, pode deixar ligado por enquanto, só para me ver os irmãos. Daqui a pouquinho, obrigado, tá, gente? Eu sei que vocês estão bem. E aquela mulher era estéril. O profeta olhou para ela, porque todo homem de Deus tem prazer em abençoar as pessoas. O profeta olhou para ela e disse assim: ó, nesse período, ano que vem eu vou estar aqui, você vai ter um filho. Ela desesperou. Ela disse: não faz isso comigo. Para que você está fazendo isso comigo? Ela se sentiu humilhada, porque ela era estéril. Não deu outra, irmão. Porque quando a palavra profética é liberada, não havendo profecia, o povo se corrompe, irmão. Mas quando a palavra é liberada, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Eliseu volta no outro ano, a mulher está com o menino. Passou-se uns anos. Um dia o pai do menino está trabalhando no campo. Um homem de posses, muito ocupado, deu uma forte dor de cabeça, o menino morreu. Ela vem desesperada até o esposo dela. Eu preciso abordar é isso aí, preciso colocar um negócio aqui na jumenta. Eu não sou dessa época, por isso que eu não sei como é que é o nome. Eu preciso agora aqui de um jumento, eu tenho que ir lá até o homem de Deus. Aí aquele homem atribulado no meio do trabalho, era muito religioso, ele disse: mas hoje não é dia de festa, hoje não é sábado, não é lua nova, não tem nada. O que você precisa lá? E ela com o filho morto. Ela leva até o profeta. Quando ela está indo até o profeta, a Bíblia diz que veio na frente dele Geazi, o seu moço. Foi na frente correndo, pegou o bordão, pegou o cajado, entrou naquele quarto, porque a mulher pegou e subiu no quarto do profeta e se trancou lá para orar. Ficou lá esperando ele. Quando o menino chega com o cajado, ele toca o cajado no rosto do menino. Quando Geazi toca, não acontece nada. Daqui a pouco chega o profeta. Fecha tudo aí. A Bíblia diz que ele vem e ele deita em cima do menino. A Bíblia diz boca com boca. Boca? O que é boca? Sentido, né? Boca com boca, olhos com olhos e mãos com mãos. Ele deita, se levanta, não acontece nada com o menino. Ele anda para lá e para cá. Ele volta de novo, deita, o menino começa a se aquecer. O menino começa a sentir um calor no corpo do menino. Daqui a pouco o menino levanta, dá 7 espirros. Aí o profeta diz: manda chamar lá, vem aqui, pega o seu filho aí. A mulher pega o seu filho. Irmãos, você peneira e pesa isso que eu vou falar com você. Eu tenho convicção, irmãos, do que eu vou falar para você. O Antigo Testamento é sombra das coisas que eu vi, futuras. A mulher é uma figura da igreja na Antiga Aliança. E quando nós vemos a vida de Eliseu, ele completou
ele fez o dobro. Se você for por várias linhas da teologia, você vai ver que tanto de 7 para 14, em várias linhas da teologia, os teólogos vão comprovar que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, porque ele tinha a porção dobrada. Daí eles falam que a questão, na verdade a porção dobrada era a metade da terra e a outra metade dividida entre os outros irmãos, não era que ia receber o dobro enfim, mas essa é outra situação. E lá, se você for ver, várias linhas da teologia vão mostrar que ele fez o dobro de milagres, só que Eliseu não terminou o propósito. Ele era um homem de Deus. Ah, não acredito, pastor, como assim? Porque o último milagre que Eliseu realizou, sabe quando foi? Quando ele estava morto. A Bíblia diz que ele estava lá, teve uma guerra, um negócio, estava tendo um velório, os caras vieram, pegaram o defunto para sair correndo e jogaram, caiu em cima dos ossos de Eliseu. Quando caiu nos ossos de Eliseu, ressuscitou o homem. Vamos lá. Se você estiver meio devagar, irmão, depois vamos sentar e conversar um pouquinho. A Bíblia diz que nos últimos dias eu enviarei novamente o espírito de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquela mulher, irmãos, para hoje para nós ela é uma figura da igreja, uma igreja que não tinha uma voz profética, uma paternidade. A voz profética veio, quando a voz profética veio, nasceu o filho, mas como não permaneceu na voz profética, o filho morreu. Mas quando a voz profética voltou, o filho ressuscitou. Presta atenção, irmãos. Só que nesse interim teve um menino que foi na frente, o Geazi, e tocou com o cajado. Só que esse menino representa uma liderança gananciosa, é uma liderança que não serve a Deus com o coração puro. Porque esse foi o mesmo que quando Naamã foi curado, Eliseu não queria tirar, Eliseu sabia que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Aí ele não recebeu os presentes de Naamã. Naamã insistiu, queria dar presente, ele foi embora. Aí esse menininho, o Geazi, que foi na frente, que encostou o cajado e não aconteceu nada, ele foi lá, não, me dá aqui 30 ciclos de prata, acho que foi que ele pediu, e 2 vestes de linho fino, porque o meu Senhor falou que isso está bom. Ele mentiu que o Eliseu tinha pedido aquilo lá. Isso fala de uma liderança que trabalha por interesse. E Pedro fala que nós devemos apacentar o rebanho de Deus, não por sorte da ganância. O que isso tem a ver? Vamos chegar lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eliseu tem a porção dobrada de Elias. Quando Eliseu chega lá, aquele menino ressuscita. Nesses dias tem saído por aí afora, e eu não estou aqui falando para fazer julgamento, irmãos, mas tem saído por aí afora uma geraçãozinha que quer fazer vídeo de YouTube, que quer abrir igrejinha, que quer dizer que é líder. Só que quando coloca o cajado não acontece nada. Mas a voz profética, ela nunca morre. Ela pode estar chegando, mas daqui a pouco ela vem. Teve 400 anos de uma paradinha, né? Do antigo para o novo. Quando João Batista se levanta de novo. Irmãos, nesses dias Deus vai levantar tanto profeta na nossa nação. Ei, Deus vai levantar tantos homens e mulheres de Deus que vão ter um coração desprendido, não é? Ei, não são líderes que vão ocupar cargos por interesse, ei, mas são líderes que vão transitar em todos os lugares aonde eles chegarem. Ei, é uma igreja que vai ter os filhos ressuscitados, porque toda a criação aguarda com dores de parto pela manifestação dos filhos. Ei, existem muitos filhos nesses dias da igreja que estão mortos, ei, mas a voz profética vai vir e vai fazer isso, sabe como? Olho com olho,
boca com boca, ouvido com ouvido. Eu vejo uma geração que tem uma forma diferente de falar nesses dias. Ei, não é o que está acontecendo, não é as más notícias que estão na boca dessa geração que Deus está levantando. Eu vejo nesses dias uma geração de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, que eles não estão no sentido atual, no sentido condicional, mas eles estão no sentido, eles estão no sentido original, celestial, pastor Neemias, que diz: mesmo quando tu passares pelo fogo, o teu sentido não é terreno, mesmo quando passares pelo fogo, ele não te queimará, mesmo quando estiver nas muitas águas, elas não te submergirão, porque eu sou o teu Deus. Levanta suas mãos aí, adore o Senhor, adore, adore, adore. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Feche os seus olhos e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore.